Boa noite a todos, agradeço a presença de vocês aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre gestão sustentável e quem está aqui para falar sobre esse tema com a gente é o doutor em administração pela USP e professor de administração e turismo da UFRN, Carlos Alberto Medeiros. Boa noite, Carlos Alberto. É um prazer muito grande para o CRA contar com você aqui e para mim também poder estar aqui representando o CRA nessa conversa, né? E para começar, eu fiz uma breve introdução no seu currículo. Fale um pouquinho sobre a sua atuação profissional, como administrador, como professor. Conte para a gente um pouquinho sobre a sua história. Marília, eu fiz um teste vocacional. Assim, quando você falou isso agora, me deu um insight de falar sobre isso. Ainda no Salesiano, né? Eu estava naquela época de pré-vestibular, de pensar o que ia fazer da vida, né? A gente tem muitas dúvidas quando é jovem. Meu teste vocacional deu lá administração. Aí eu disse, administração, que danado é isso, né? Porque eu nem pensava que existia um curso de administração, né? Então, ali primeiro, segundo ano, pré-vestibular, você deve estar pensando em escolher uma profissão, né? E aí depois eu comecei a ver que eu realmente gostava muito disso. E eu cheguei no vestibular inclinado a escolher administração e tinha muita dúvida entre outra coisa que eu gosto muito, que é a economia, né? Sempre estudei, sempre li muito sobre economia. E até uma frustração minha não ter feito outra. Eu cheguei a fazer vestibular e passei e não cursei, né? Na verdade, eu fiz dois vestibulares para economia. Fiz um ainda quando era estudante de administração. Aí fui fazer na UNP, fiz vestibular, passei e na hora da matrícula não fui, né? Preferi fazer processamento de dados, informática, fiz programação COBOL e aprendi a programar computadores, fazer programas na época ainda, né? Preferi seguir por esse caminho da tecnologia da informação. Estudei bastante sobre isso durante a minha graduação. E depois de formado, eu fiz outro vestibular para economia, acabei não fazendo, porque fui fazer mestrado. Mas eu mato essa minha vontade de fazer economia lendo sobre economia. Gosto muito de ler sobre economia. Então, fiz graduação em administração e foi um curso que eu me apaixonei. Eu lia muito durante a minha formação. Li muito mesmo. Eu saía das minhas aulas, acabavam na universidade, acabam cedo, né? 10h40, 11 horas, você está liberado, né? E eu passava... Eu ia para a biblioteca ler até meio-dia, todos os dias, assim. Então, eu só ia para casa quando desse meio-dia. Eu estudava pela manhã. Então, minha rotina era essa, leitura, ia muito à biblioteca. E sempre gostei de ler bastante. Então, eu sempre procurei me aprimorar, né? Então, sempre tive uma vocação para a liderança. Fui muitas vezes líder de classe, presidente do Centro Cívico do Salesiano. E aí, fiz administração, fiz mestrado em administração. Na verdade, eu comecei a colocar pequenos negócios muito novo, né, muito cedo. E esses negócios começaram a dar certo, eu comecei a crescer. Mas eu sentia muita vontade de voltar a estudar e fui fazer mestrado. E quando eu fui fazer mestrado, aí me apaixonei pela vida, pela profissão de professor, né? Queria tanto ser empresário e estudei muito para isso. E sou até hoje. Mas fazendo mestrado, eu acendi uma chama dentro de mim da docência. E né, 22, 23, esse é o 23º ano como professor, né? Então, fui professor da UNP, passei lá 2 anos e estou na Federal desde 1999, né? Então, já, né? Já há bastante tempo. Fiz doutorado depois na USP, né? Fiz minha carreira de pesquisador assim, eu me considero completamente realizado na minha carreira de pesquisador, até pelos artigos, assim, sou citado por mais de 1.700 trabalhos científicos. Então, assim, o que é que eu vou querer mais do que isso, né? Então, meus artigos são muito lidos e são muito citados. O que eu escrevi
sobre comprometimento no trabalho é uma coisa que os países de língua portuguesa já usam, já citam no exterior, já tem trabalhos também na América Latina, outras línguas espanhol também estão citando. Quer dizer, é um trabalho gratificante, né? Eu já hoje integro 2 programas de pós-graduação em turismo e administração, então sou plenamente realizado na minha profissão como professor, né? Então, Causa Aberta é esse, é um pouco multitarefa, sabe? Eu não consigo ficar parado, né? Então eu estou sempre com novos desafios, né? Tenho essa vida de empresário, a vida profissional como professor e a vida política, porque a gente não pode se abster de tentar mudar o mundo para melhor. Eu acho que todo mundo tem a obrigação a tentar fazer isso, né? Acho que foi um pouco de tudo. Deu uma pincelada grande e mostrou que você está nos 2 lados. Você não só é um empreendedor, como você também está na área acadêmica, como professor, formando novos, multiplicando o saber, né? Isso Exato. É muito importante. Carlos, e como a gente pode definir gestão sustentável? E qual o conceito de gestão para você? Olha, eu vou dividir em 3 partes. Eu vou falar de gestão, vou falar de sustentabilidade e vou falar do que seria uma gestão sustentável. Tá? Gestor, tá? É aquele que sabe escolher as prioridades corretamente, pelo que é certo ser feito. Tá? Se você pegar o maior autor da história da administração, que é Peter Drucker, tá? Ele é o pai dessa gestão moderna. Tá? Então, ele frisava muito, você tem que fazer o que é certo. Então, a boa gestão, o gestor é aquela pessoa que define a aplicação dos recursos. Se ele vai contratar pessoas, se ele vai treinar pessoas, se ele vai promover as pessoas, se ele vai aumentar o salário, né? São decisões sobre recursos. Se ele vai aumentar os investimentos, se ele vai abrir novas filiais, se ele vai lançar novos produtos. São decisões sobre marketing, sobre recursos de marketing, né? Se eu vou endividar a minha empresa, se eu vou pegar financiamento, a taxa de juros tal, são decisões financeiras, né? Se eu vou escolher uma máquina nova, comprar uma nova tecnologia, desenvolver novos produtos, também a produção também faz isso, são decisões de produção, né? Então, o bom gestor, seja privado ou público, né, ou de uma organização social, ela é a pessoa que tenta tomar a melhor decisão, a decisão que é melhor para a empresa ou para a sociedade, né? Então, essa é a questão da gestão. Tá? A sustentabilidade é um tripé, principalmente entre 3 coisas, né? O social, o econômico e o ambiental. O gestor, do ponto de vista da sustentabilidade, é aquela pessoa que usa a habilidade da política, tá? No bom sentido, tá? Para fazer a mediação entre os entes, entre esses 3 entes, social, econômico e ambiental, para conseguir encontrar uma solução sustentável. Porque se for uma coisa que seja, se for um conflito entre o social e o ambiental, você tem que pensar se o ambiente suporta aquela carga, né? Se é uma coisa suportável para o meio ambiente. Se é uma questão entre o ambiental e o econômico, você tem que calcular a viabilidade, né? Você tem que pensar se é viável ou não você fazer um investimento em detrimento do meio ambiente. Entre o econômico e o social é essa questão da justiça social, né? Esse equilíbrio, que a política tenta encontrar um ponto de equilíbrio, de equidade, não é? Mas quando você junta os 3, a interseção quando você junta o econômico, o social e o ambiental, a gente pensa em sustentabilidade. A sustentabilidade é a interseção dos 3 pontos principais, social, econômico e ambiental. Isso é sustentabilidade. Então, a gestão sustentável é o gestor que consegue harmonizar, por negociação política,
ele vai tentar encontrar o equilíbrio entre esses três entes, tá? Ele vai tomar decisões que sejam boas para as pessoas, para a sociedade, seja bom para o desenvolvimento econômico e seja bom para o meio ambiente, para que a gente preserve o meio ambiente, né? E para que a gente consiga crescer dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, é isso. A gente está aqui com o Kleber Cavalcante, que foi conselheiro lá do CRA. Ele está perguntando como a gente pode implementar uma administração sustentável. Olha, a gente critica muito a política, né? Mas, na verdade, a gente confunde o ato de fazer política, que é o ato de procurar a conciliação para o bem comum, certo? E a gente confunde com o político. Aquele político que é um mau gestor, não consegue estabelecer as prioridades. A prioridade é ele, né? A prioridade é a reeleição dele, a prioridade é o gabinete dele, a prioridade é a verba parlamentar, a prioridade é a licitação fraudulenta, a prioridade é não fazer nada, em detrimento de uma politicagem, né? Então, esse é um grande problema. A sustentabilidade da gestão é o gestor que sabe tomar as decisões. Garantir a sustentabilidade é escolher bem o político. É escolher bem aquela pessoa que vai garantir que haja negociação. É aquela pessoa que sabe ouvir os outros e ali consegue encontrar os pontos em concordância, né? Ver o que é consenso, né? E aí trabalhar também o que não é consenso, para que um ceda de um lado, outro ceda do outro, né? Para buscando a viabilidade, a equidade, a capacidade de suporte do meio ambiente. E aí, juntando esses três, você criou um ambiente político para tomar uma decisão boa. Então, esse é o gestor sustentável, né? Vamos dizer assim. E ele pede também um exemplo de uma administração sustentável. Você teria algum que você pudesse falar para a gente? Olhe, nós temos um exemplo de João Pessoa. Luciano Cartacho está terminando um mandato de 8 anos, certo? Ele entrou em 2012. João Pessoa hoje é um exemplo. Ele começou organizando as praças, fazendo cultura nas praças, trazendo o povo para a rua, convivendo com a cidade, né? E ele criou no pessoense, ele renovou esse sentimento de pertencer, de gostar, organizou a orla marítima. A orla de João Pessoa está belíssima. Aí depois ele ciclovias, urbanizou os parques, fez a drenagem da cidade. Ele fez um grande programa habitacional para renovar as habitações populares, tirou a população ribeirinha da situação de risco, renovou casas populares, com grande empréstimo no Banco Mundial. Quer dizer, ele fez o dever de casa. Em 8 anos, João Pessoa, que estava muito atrás de Natal, está hoje muito na nossa frente. E eu acredito que um dos grandes problemas que levam ao Rio Grande do Norte está na situação que está hoje, é que Natal perdeu sua pujança econômica e não é mais a locomotiva que puxa a economia do Rio Grande do Norte. Então, depois do problema de Alcaçuz, do excesso de mortes, de campeão de violência, de não cuidar dos seus atrativos turísticos, não estão todos sucateados. Fechado. Nossa orla está numa situação muito difícil. Obras erradas, né? Foi feito um enrocamento em Ponta Negra em vez de fazer os espigões para recompor a faixa de areia, né? Juntando bicho, né? Rato. Então, nós temos esse problema para resolver. Eu acho que a gente não criou as condições para que Natal continuasse sendo a locomotiva do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. E perdesse, não deixou de criar as condições e fez com que ela perdesse
Nós esse perdemos essa protagonismo, né? pujança. Esse protagonismo, Exatamente. essa pujança. Exatamente. Exatamente. Carlos, seguindo ainda nessa questão das cidades, como a gestão pode garantir essa sustentabilidade? Olhe, eu acho que isso, tomando as decisões corretas, criando esse ambiente político, né, que a gestão possa ser feita. Essa conciliação, eu acho que o prefeito, como bom negociador, né, o gestor, como essa pessoa que sabe ouvir, que reúne os conselhos, que ouve, que traz os técnicos da prefeitura para conversar com as pessoas, né, que não seja uma pessoa arbitrária, seja uma pessoa democrática. Eu acho que isso é o principal para a garantia de uma gestão democrática, de uma gestão sustentável. É ouvir as pessoas. Principalmente, porque se você não tiver o sentimento popular, não ouvir as pessoas, você não consegue definir quais são as decisões mais importantes a serem tomadas. Porque o bom gestor é esse, que sabe escolher a prioridade e ele leva o investimento público no caminho certo, né? Porque ele sabe priorizar. Fica mais fácil, né? E como é esse conceito? A gente ouve muito esse conceito de cidade para as pessoas, né? Como você definiria, explicaria para a gente o que é uma cidade para as pessoas? Nós temos que olhar a dimensão humana. Então, assim, existe um livro chamado Cidade para as Pessoas, que é um livro que eu já li há alguns anos, tá? E ele é um urbanista sueco, né? Um urbanista dinamarquês chamado Jan Gehl. Então, que ele fala que a obra pública, principalmente a obra de infraestrutura e a concepção de cidades, ela tem que ser concebida para as pessoas e não, por exemplo, para o automóvel, para a indústria, para o prédio, né? Ele fala na obra pública para ela manter a identidade do local, tá? Então, assim, antes de mais nada, a cidade para as pessoas, ela tem que ser definida pelas próprias pessoas. Eu acho uma falha muito grave, por exemplo, o que está acontecendo na condução do processo do plano diretor de Natal. Então, a primeira coisa que tem que ser pensada é qual é o modo de vida que nós queremos. O que nós queremos de uma cidade? Como é que nós queremos usá-la? A gente gosta de andar na rua, ir na casa do vizinho, conversar no portão, ir na praça, jogar bola na rua, andar de bicicleta. Será que isso ainda é permitido para a gente? Mas Caminhar na orla marítima, né? Não é? E dar um passeio ir no mar, tomar um banho e conversar com os Caminhar. amigos. A gente encontra isso, não é, Marília? A gente encontra isso hoje em Natal. Então as pessoas não frequentam mais não frequenta mais a praia, não frequenta um parque, não vai para uma praça conversar. Se você passar agora de carro na Praça Pedro Velho, na Praça André de Albuquerque, em qualquer praça da cidade, você encontra muito pouca gente. Não existe mais uma vida comunitária. Então esse conceito de cidade para pessoas é que nós precisamos retomar essa vida em comunidade. E aí, antes de mais nada, a gente tem que escolher o nosso modo de vida. Como é que nós queremos viver? Então, eu quero andar de bicicleta, eu quero andar a pé, eu quero ver meus amigos perto da minha casa. Eu quero ter uma vida comunidade. Então, assim, antes de uma decisão de fazer um plano diretor, nós precisamos discutir com a cidade qual é o modo de vida que ele quer. Por exemplo, a gente quer um modelo de vida americanizado, que é esse que nós temos, com grandes avenidas, com lotadas de automóveis. Cada dia que a gente vai abrindo mais ruas, o trânsito vai aumentando. Porque hoje, o que acontece? Você sai daqui de Lagoa Nova, onde eu estou, o primeiro sinal de trânsito que você encontra é em São José de Mipibu. Então, é natural que as pessoas agora vão morar lá, porque é fácil chegar. E daqui a pouco a gente vai só alargando as ruas, alargando as ruas, alargando as ruas. E virou uma cidade para os automóveis.
Mas se você perguntar às pessoas, você quer morar em São José do Mipibu ou você quer morar em Lagoa Nova? As pessoas querem morar em Lagoa Nova. Mas por que não moram em Lagoa Nova? Porque não existe oferta habitacional aqui em Lagoa Nova para receber as pessoas. As pessoas querem morar na cidade. A cidade, ela precisa ser compartilhada. Mas as prescrições urbanísticas dos últimos anos fez a cidade diminuir de tamanho. Nós precisamos, na verdade, o modo de vida que nós gostamos mais não é esse modelo americanizado, é o modelo europeu. Porque, assim, todo mundo que vai para Paris diz, adorei Paris. Por que você gostou de Paris? Todo mundo caminha, curte os parques, né? É diferente. Não é? Você não usa nem aluga carro em Paris. Você fica num hotel lá em Saint-Germain, em outros bairros. Anda tudo, frequenta os parques. Você está lá no centro de Paris, qualquer um desses bairros, você está no centro, né? Você anda a pé, você compra você vai na padaria, vai no bistrô, né? Você vai numa loja, tudo andando a pé. Senta num parque, lancha, faz um piquenique. Paris é um exemplo. A gente não tem direito a isso aqui. A prefeita que foi reeleita agora em Paris, a Anne Hidalgo, ela está com a proposta de construir ciclovias em todas as ruas de Paris. Ela vai transformar a perimetral de Paris, aquele anel viário de Paris, ela vai transformar de uma avenida de 5 pistas para uma avenida completamente arborizada e com menos faixas de rolagem, mas com ciclovia. Quer dizer, ela quer que as pessoas andem na rua e não nos carros, né? Resolva qualquer problema delas a 15 minutos da sua casa no máximo. Uma farmácia, um banco, uma creche, uma escola, universidade. Ela quer que esteja tudo a 15 minutos da sua casa. Então, eu acho que antes da discussão da prescrição do plano diretor, a discussão tem que ser qual é a cidade que nós queremos. E aí olhar os exemplos que existem no mundo. A gente tem uma dificuldade aqui, que já foi mencionado aí agora pela professora Alice, para o Francisco William, que é a questão da segurança, né? E o Brasil, a gente não pode fazer nada disso por conta da falta de segurança, né? Então, como é que a gente poderia, de alguma forma, ter direito a usufruir das nossas cidades sem essa segurança, né? Marina, eu vou dar um exemplo a você. Aqui em Natal tem vários condomínios verticalizados, né? Então, que ali num pequeno terreno tem 800 apartamentos, 600 apartamentos, 400 apartamentos. Um exemplo, né? O maior tem quase 1.000 apartamentos, 960 apartamentos. Mas tem... Então, assim, a segurança desses condomínios é feita por 3, 4 vigilantes. Tá? Tem 2 porteiros, tem um guarda rodando numa moto. Então, com 4 pessoas, você consegue dar segurança a 1.000 famílias, a 800 famílias. Agora, se você pegar 800 famílias e você espraiar no território, certo? E você tiver 80 quarteirões com 10 casas, você precisa muito mais do que 4 vigilantes, do que 4 policiais. Muito mais. Então, nós precisamos adensar a cidade. Porque o que traz segurança é gente. Né? Se tiver 50 pessoas usando uma praça, não tem como ter um assaltante lá, porque esses 50 cercam o assaltante e pegam o assaltante. Ele se torna uma minoria, né? É bem iluminada, né? Então, o que dá segurança é ter gente na rua. Esse conceito de cidade para pessoas é uma cidade mais adensada. E eu queria frisar uma coisa muito interessante. Adensamento é diferente de verticalização, certo? Uma cidade mais adensada, tá? É onde tem mais gente na rua. Então, você vai ter gente
na praça, nas calçadas, certo? Então, isso você vai ter uma cidade que inclua as pessoas. E, com certeza, tem uma pessoa dizendo assim, o problema é o número de bandidos. Não, o problema é o número de bandidos. Eu estava esperando você fazer uma pausa para... lugar. Tem muita, a quantidade de bandidos também é mais O bandido, complicado, o que acontece? né? Se a cidade for adensada, naquele local não vai ter bandido. O bandido vai roubar em outra cidade. Entendeu? Naquele local que você está promovendo, não vai ter. Eu estou quase no São João. Vocês desculpem se vocês estiverem escutando. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Vizinho à minha casa. Eu não estou entendendo nada. É tanto foguetão que parece até festa de São João. Me desculpem se estiver atrapalhando, tá? Se estiver atrapalhando é seu raciocínio. Né? Então é isso. A gente teria que ter mais adensamento de pessoas e, de certa forma, Francisco William está falando também na questão da educação do povo. Isso também é importante, né? Claro. E as pessoas não podem frequentar. Né? O primeiro passo para a inclusão é a educação. Você não tem como incluir a pessoa sem educar. Né? E eu acho que o nosso foco tem que mudar, sabe, Marília? A gente tem que dar uma atenção especial à educação infantil. Porque o ser humano... É uma base, né? O ser humano ele ganha independência à medida que envelhece. Né? Eu tenho 52 anos. Se eu quiser saber qualquer coisa, eu vou lá na livraria, compro um livro e leio. Eu vou na internet, pesquiso e estudo. Tá? Então, assim, na medida que você evolui na sua vida, você vai ficando mais autônomo. O ser humano é assim. Mas o ser humano, quando ele é muito jovem, ele é muito dependente. Né? Uma criança que acaba de nascer, ela precisa da mãe para amamentar, precisa para trocar fralda, só vai andar depois de um ano, né? Correr pela casa depois de um ano, só vai falar as primeiras palavras e organizar uma frase ou algumas coisas depois de um ano. Então, nós somos muito dependentes. Então, nós precisamos cuidar das crianças o mais cedo possível. Então, é investir muito cedo na educação. E eu acredito que a gente tem que fazer um grande programa de creches públicas e estimular que as privadas também sejam estabelecidas, porque o poder público não consegue, num primeiro momento, dar conta. Eu acho que ao longo de 4 anos a gente conseguiria dar 100% de universalização das creches. Né? Universalização mesmo, né? Porque aqui em Natal você diz que dá para todo mundo, mas não dá. Aqui em Natal você só tem uma vaga de creche para cada 4 crianças. É muito baixo. As mães da periferia estão com suas crianças sendo criadas em casa, em pequenas escolinhas, que às vezes nem registradas são. Então, nós temos que investir nos jovens. Se a gente der os primeiros anos de educação, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, alfabetizou, foi para o fundamental, 1, 2, 3, 4. Se você chegar para essa criança que já estudou 10 anos e disser, você não vai mais estudar, ela diz, não, eu vou estudar. Ela vai pelas pernas próprias. Tá? Ela não aceita sair da escola. Mas se o aluno não estudou no primeiro ano de vida, não estudou no segundo, não estudou no terceiro, no 4º ano você bota 1 ano na creche, depois tira. Vai para o primeiro ano do ensino fundamental sem saber escrever. Depois não aprende matemática. Você tira da escola, ela diz, nunca me fez falta. Então, nós precisamos cuidar da criança, quanto mais cedo, melhor. Porque eu vou dar um exemplo. Eu estava falando até a Júlio Rezende, naquela última live que a gente fez no CRA. Um aluno de doutorado, ele praticamente nem vê o orientador. Eu, com o meu orientador de doutorado, eu tive mais ou menos 5 reuniões, 6 reuniões ao longo de 4 anos. E fiz a minha tese sozinha. Porque um doutorado exige autonomia científica. Mas eu já tinha mestrado, eu já tinha 30 anos. Né? Eu entrei no doutorado com 30 anos de idade. E aí você já tem bagagem para fazer uma pesquisa sozinho. Mas vamos cuidar das crianças, muito mais do que... Depois as próprias pessoas
vão custear seus estudos. Se não tiver financiamento público, elas vão arranjar uma maneira de fazer. Você deu igualdade de oportunidade para todos. Isso é sustentabilidade, é tomar a decisão correta. Então, a decisão correta é investimento maciço na educação. É garantir equidade, né, entre o social e o econômico. E aí nós vamos ter uma sociedade sustentável. Com certeza. Cuidando das crianças, a gente cuida do presente e do futuro, né? Porque mais na frente as cidades vão estar sendo governadas por elas e elas vão ter uma base, já vão ter uma noção elas vão melhor, gerar emprego para os outros. Vão gerar emprego, vão ter uma outra visão, né? Vão ter uma visão até de empreendedor, se for o caso, mas vão ter uma outra, vão ter a oportunidade de optar, de escolher o que vão querer fazer. Você falou que a questão do gestor, o gestor ele tem que tomar decisões, né? Então, em função dessas decisões, o que para você, e no ponto de vista orçamentário, é prioridade na administração pública municipal? Olha, Marília, eu acho que a gente tem que fazer um orçamento invertido. A primeira coisa é garantir escola para as crianças de 6 meses a 6 anos. Primeira coisa, tá? A pré-escola e a educação infantil tem que ter orçamento para ter universalização das creches. Israel é um país recente, né? Israel tem 70 anos aproximadamente, 70, 80 anos aproximadamente. E eles, quando chegaram lá, eles vão garantir a educação para todos. E aí, depois, a gente decide o que é que vai fazer com o resto. Então, a gente tem que inverter o orçamento. Eu acho que uma segunda medida que a gente vai ter que adotar é uma coisa que parece uma ideia de maluco, parece um sonho, mas é realidade no mundo hoje. Várias cidades do mundo estão com transporte público gratuito. Eu tenho estudado profundamente esse tema e cada dia que eu estudo mais, eu vejo que é o caminho para o transporte público. Primeiro, está acontecendo um fenômeno mundial, não é só em Natal, que as pessoas estão deixando de usar transporte público. Mas por que está acontecendo isso? Porque o transporte público perdeu competitividade. Mas aí você pergunta assim, você está querendo que eu deixe o meu carro em casa e vá de ônibus? Eu estou. Mas por que você quer isso? Algumas pesquisas que eu li mostram o seguinte: 85% dos gastos com transporte privado, principalmente automóveis, veja como essa conta é absurdamente alta. 85% do que você gasta com o seu automóvel é um dinheiro que você manda para fora do seu estado, para fora da sua cidade. Porque nós não temos fábrica de carro, nós não temos fábrica de pneu. O combustível, com essa política da Petrobras, não importa se a gente produz petróleo ou não, é um preço igual para o Brasil inteiro. Os gastos com o transporte privado, né, particular, é um dinheiro que a gente joga para fora do nosso sistema econômico. Então, nós precisamos ter uma cidade onde o transporte público funcione. Por quê? Para que as pessoas andem no transporte público, economizem esse dinheiro para gastar na economia local. O dinheiro, se sobrar no bolso de um trabalhador R$ 150, de uma pessoa que ganha 1.000 e alguma coisa, ou R$ 1.000, se sobrar 150, ele vai gastar na feira, que é um produto que vem do interior do Rio Grande do Norte. Ele vai na mercearia do bairro dele, na padaria economia do bairro local. dele. Ele vai estimular o emprego local. Então, eu acho que isso é uma medida que, se a gente adotar na região metropolitana de Natal, o transporte gratuito, ele pode fazer com que esse recurso reaqueça a economia do Rio Grande do Norte, que vem tão combalida. Aí, se você pergunta assim, tem dinheiro para isso? Tem. É isso que estão perguntando, eu ia perguntar assim, mas com que recurso, né? Perfeito. Olha, as empresas de ônibus em Natal,
elas faturam 18 milhões de reais por mês, certo? 18 milhões. Com a passagem a R$ 4. Mas 15% desse custo é custo de bilhetagem, certo? Cobrador, Natal Card, roleta, cartão, 15% do preço da passagem. Se a gente tira o ISS, desonera o ICMS, a gente leva imediatamente. Já existe uma autorização do governo federal para baixar 20 centavos no ICMS. É porque o governo norte não fez isso ainda. Se a gente tira o ISS de 5%, que as empresas nem recolhendo estão, a gente baixa imediatamente a passagem para R$ 3, com essa redução de custos. Então já não é mais 18 milhões, já seria 13.500. Se a gente adota algumas políticas, por exemplo, desonerar o ônibus do ICMS, e várias outras, a gente pode baixar ainda mais, mas vamos trabalhar com 13 milhões. 13 milhões a gente contratava, a ideia é fazer licitações das linhas, pagar a empresa para manter as linhas funcionando com determinado número de ônibus, com determinada capacidade, e dizer, pode abrir as portas e não precisa cobrar mais. Então, esse dinheiro, ele fica na economia do Estado, na economia da cidade. Ele gera emprego localmente. E aí a gente vai poder voltar a criar em Natal mais empregos, mais renda e cria um ciclo econômico virtuoso, vamos dizer assim. E recupera as finanças do Rio Grande do Norte, junto. Seria muito bom. Se a gente conseguisse, já seria uma vitória muito grande, né? Para o trabalhador e para o habitante da cidade. Nesse caso, quais seriam os principais benefícios de uma gestão sustentável para o morador, o habitante da cidade? Eu acho, olha, Marília, vamos fazer assim um caminho aqui, né? Deixa eu pensar aqui para mostrar para vocês. Eu acho que o primeiro, se você cria uma cidade que as pessoas andem mais de bicicleta, andem mais a pé, para ir pegar o transporte público, né? Que perdeu a competitividade até pelos Ubers também. A passagem só não sobe porque o Uber existe, né? Porque se você juntar 2, 3 pessoas, a pessoa acaba indo de Uber, não vai no transporte público. Mas se for gratuito, ela vai no transporte público. Então, uma cidade que as pessoas caminhem mais, seja mais arborizada, tenha mais soluções baseadas na natureza, né? Que é um conceito importante de sustentabilidade. Se as pessoas estão usando mais as praças, os parques públicos, você tem uma vida mais saudável. Você tem alguma dúvida que essa pessoa terá mais saúde, que ela vai viver mais e vai gastar menos no sistema de saúde pública? Com certeza, né? Então, elas vão infartar menos, vão ter menos diabetes, né? Vão adoecer menos. Sedentarismo, né? Não vão ter menos sedentarismo, sedentarismo. Né? Então, isso acaba impactando também nas finanças públicas. Porque a gente custeia um sistema de saúde caríssimo, não é? De alta complexidade, de média complexidade. Então, por exemplo, se você por exemplo, nós temos uma política de agentes de saúde, né, que visitam as casas, fazem medicina preventiva. Então, se você consegue que as pessoas tenham mais saúde, vou dar um exemplo, o agente de saúde ganha pouco, né? O salário é pequeno. Mas se ele evitar um infarto, ele paga o salário dele do ano inteiro. Se um agente de saúde evitar um infarto. Imagine o apoio que a gente tem que dar para um sistema de saúde da família, para apoiar o agente de saúde, para ele ir de casa em casa, para ele diagnosticar uma diabetes com antecedência, né? Essas equipes de saúde da família que são multidisciplinares. Mas se a gente fizer uma meta por bairros, né, para você diminuir o gasto,
as despesas com saúde. Imagina a economia, a gente vai poder... Então, essas pequenas medidas a gente vai poder reinvestir, né? Então, a gente reduz as doenças crônicas, a gente aumenta a felicidade das pessoas. Imagine, um trânsito mais menor, um trânsito menos intenso, a cidade com ciclovia, a cidade com boas calçadas. As pessoas andarão mais a pé, menos carro na rua, menos atropelamento, menos acidentes, não é? A gente vai, mais pessoas na rua, menos acidentes, menos gastos com saúde, mais pessoas na rua, menos criminalidade, não é? Imagine, os bairros serão mais, vai ter mais comunidade, vai ser mais vibrante, vai ter um sentimento de pertencimento, a comunidade está junto, não é? Então, esse senso de pertencer à comunidade, de andar na rua, de ter vizinho, uma pessoa protege o outro. O pior que pode existir para uma comunidade é todo mundo de muro alto se isolando. Todo mundo trancado, feito bandido, né? Bandido solto e a gente trancado, né? Exato. Então, assim, se todo mundo não tivesse muro, se a cidade fosse toda sem muros, você estivesse olhando a casa do seu vizinho, né, o prédio do seu lado, a pessoa que está numa varanda, ela está vigiando a rua. Então, quanto mais esse adensamento, ele é importante. Quanto mais vida comunitária, mais as pessoas são criativas, existe inovação, né? Então, você melhora a acessibilidade, você cria a cidade sustentável, ela cria muita coisa boa para que as pessoas vivam mais. E isso acaba beneficiando as pessoas como um todo, né? É. Até a Ione chamou a atenção aqui, Ione Salem, nossa conselheira federal do CRA, e a questão do psicológico também, né? Então não tem só a questão da saúde física, como você mencionou, Olha, mas tem a questão da saúde mental. Exato. Também, né? Olha, e uma coisa leva a outra. Ione está certíssima. O psicológico afeta tanto. Vou dar um exemplo a vocês. Fizeram uma pesquisa medindo o nível de arborização dos bairros, certo? Foram lá, um matemático, contando quantas árvores existiam. E aí ele descobriu o seguinte, que os bairros, os bairros que eram mais arborizados, certo? A violência era 12% menor. Existe uma correlação entre número de árvores e violência. Agora, você vai ali, na esquina mais movimentada da cidade, que eu acho que é no Alecrim ali, Coronel Estevão com o Presidente Bandeira, com Amaro Barreto, onde tem mais gente, mais camelô e mais confusão ali, né? Do comércio. É um caos, é o caos, né? Você não vê mais uma árvore. Você não vê uma árvore mais na rua. Não é? Então, assim, nós temos que mudar nosso estilo de vida. Se a gente não cuidar da cidade, a cidade vai ficar mais quente, mais violenta, né? A gente tem que recuperar o prazer de andar na cidade. Você tem uma estatística muito interessante. Você sabia que o pedestre ele gasta 65% a mais do que a pessoa que vai de carro? Se o modelo de automóveis é muito ruim para o comércio local. Por exemplo, se eu for comprar alguma coisa e for de carro... Sim, gasta nesse sentido. Eu vou lá, compro aquilo que eu estou precisando e volto para minha casa. Né? Verdade. Agora, se eu disser assim, como a gente fazia antigamente, né? Vamos lá na Cidade Alta dar um passeio. Pronto. Eu vou comprar uma coisa que eu estou precisando, mas a gente dá uma volta por lá. O gasto é 65% a mais. Porque você entra em vários lugares, você se expõe mais às tentações, né? Eu estou precisando de um negócio aqui, eu vou comprar, né? Então, assim, você conversa com alguém, toma um café, acaba almoçando, lembra de alguém, tem o aniversário de fulano, compra um presentinho. Isso é vida na cidade. Nós precisamos retomar essa nossa capacidade de viver em cidades. E isso, quem induz isso a ocorrer é uma gestão sustentável. É pensar no efeito
que isso pode fazer, tanto para a economia, como para as pessoas e também para o meio ambiente. Eu acho que é essa a conjugação do que, da cidade ideal, né? Do que ela pode proporcionar para a gente. Né? Verdade. Carlos Alberto, infelizmente a gente está há mais ou menos uns 5 minutos ou pouco mais que isso do nosso do encerramento, para a gente não ter que interromper e voltar novamente, claro. Normalmente a gente perde o embalo, como a gente diz, né? Então eu gostaria de deixar aqui para que você fizesse suas considerações finais, acrescentasse alguma coisa que você achasse importante diante dessa nossa conversa. Marina, então, eu acho que... Não, foi um prazer estar aqui, agradecer todo mundo que CRA também agradece, né? Em nome de Kate, de Rodrigo Fortunato, de Ione. Que interagiram conosco. Eu acho que a gente tem que pensar nesse modelo, né? Qual é a cidade que nós queremos viver? Eu prefiro muito mais o modo de vida europeu, que a gente está na rua, conversando, passeando, com ruas pedonais, né? Aqui lá em Portugal eles chamam de as ruas de pedestre como ruas pedonais. Esse é o modelo mais interessante, né? Vamos mudar as prescrições urbanísticas para que a cidade possa ser do jeito que a gente quer viver nela. Não da maneira como está sendo, por exemplo, nós temos que verticalizar, como se isso fosse resolver. Você já imaginou todas as grandes avenidas de Natal lotadas de prédios extremamente altos, você não vai conseguir mais trafegar na cidade. Nós temos que pensar onde vamos adensar, principalmente nos centros comerciais dos bairros, para que a gente tenha resolutividade em cada bairro, para ter vida urbana em cada bairro. Eu acho que isso é o mais importante. Vamos escolher primeiro o modo de vida e depois a gente muda a legislação para se adequar ao modo de vida que a gente escolheu. Esse é o debate que a cidade precisa. Cada um fazendo a sua parte para melhorar a cidade, né? Procurando ser mais participativo, dar ideias, dar sugestões. Carlos Alberto, então, eu lhe agradeço muito em nome do CRA, em nome de Kate, de Ione, do nosso diretor de formação, Rodrigo Fortunato, pela excelente entrevista, pelas explicações, por todo o conteúdo que você passou para a gente. E agradeço também a quem ficou aqui com a gente, acompanhando a nossa conversa, e que na próxima terça, se Deus quiser, a gente fará uma nova live do CRA. A gente divulga mais para frente. Enquanto isso, vão seguindo nossas redes sociais, o Instagram e o YouTube do Conselho. Muito obrigada e boa noite. Boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigado, Marília. Obrigada, hein? Igual.